Senhoras e senhores, eu sou o Alan Conte e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós que nascemos para compartilhar aprendizados e conectar conhecimentos. Você nos encontra em contecast.com.br. Gostaria de agradecer primeiro a Deus, a minha família, a meus amigos, a meus parceiros, porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Agradecer também a Caribou Filmes, que é aqui onde a gente está gravando, nesse estúdio maravilhoso na cidade de Rio do Sul, e ao nosso produtor João. Obrigado, João. Tamo junto. E hoje estou aqui com uma pessoa muito, muito especial. Ele que é médico psiquiatra, possui graduação em medicina pela UFSC, formado em 2004, especialização em psiquiatria no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, em 2007, atuando em Rio do Sul desde 2007, atualmente em consultoria particular e no CAPS de Lontras, especializando em psiquiatria intervencionista pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando Guedes de Oliveira. Alan, muito obrigado, né? Um abraço aí para o pessoal que está nos assistindo agora e te agradeço imensamente o convite e a oportunidade de falar no teu programa. Eu que agradeço o teu tempo, né, que é precioso demais. Sei que tu já tem consulta depois daqui. E vamos lá, então, quem que é o Fernando? Como é que chegou até aqui? Então, eu me considero rio-sulense, né? Apesar de não ter nascido aqui na cidade, eu cheguei aqui com os meus pais, eu tinha 5 anos de idade. Então, cresci aqui, na região, né? Em Rio do Sul. Meu pai era engenheiro civil, então ele mudava muito de cidade para cidade. Até os 5 anos de idade eu morei em 9 cidades, só para ter uma ideia. E aí aqui a gente se estabeleceu. Então eu cresci aqui, meus amigos todos de infância são aqui, estudei aqui no Rui Barbosa e me considero então um rio-sulense quando perguntam de onde eu sou. E como é que, onde estudou? Estudou aqui, estudou fora, então, essa parte? Isso, estudei no Rui, aqui no Colégio Rui Barbosa, colégio evangélico na época, né? E até o segundo ano do segundo grau, né? Hoje ensino médio, né? E saí para estudar fora, para fazer o terceiro ano fora. Naquela época era um hábito comum assim das pessoas mandarem os filhos para estudar ou em Blumenau, ou em Curitiba, ou em Florianópolis, porque a gente não tinha cursinho preparatório para o vestibular, né? Hoje tem, né? Já tem bastante. Mas naquela época, então, era muito comum que as pessoas fossem fazer o terceiro ano fora. E eu fui para Florianópolis, então. Fiz o terceiro ano em Floripa. Aí acabei entrando na faculdade de jornalismo primeiro. Eu ia te perguntar o porquê da medicina. Primeiro fiz jornalismo, aí vi que não era bem aquilo que eu queria. Depois, no ano seguinte, então, prestei para medicina e acabei passando ali na UFSC e ali fiquei até me formar em 2004. E tem alguém da família que já é médico, que tu se inspirou, que tu... Tenho vários médicos na família, inclusive vários psiquiatras também. Uau! Meu tio é psiquiatra, meu avô era psiquiatra, tio-avô também, então escorre meio no sangue já. Olha que interessante, muito, muito interessante mesmo. E hoje você atua em Rio do Sul, em Lontras, como é que é o seu dia a dia assim? As pessoas vão até você tem como é que elas te encontram? Qual são as principais... Se chama enfermidades que elas te buscam? Isso. Então, assim, eu tenho meu consultório aqui em Rio do Sul, no Alpha Medical Center, e atuo também no CAPS em Lontras, né? As principais enfermidades, as principais doenças psiquiátricas atualmente que as pessoas procuram é depressão, ansiedade, estresse. Geralmente, vamos dizer que 80%, 90% hoje da demanda gira em torno de depressão e de ansiedade. E assim, doutor, uma pergunta minha que eu sou bem leigo. Diferença de psicólogo e psiquiatra. Boa pergunta. As pessoas perguntam bastante isso e confundem bastante, né? A diferença principal é que o psicólogo, ele não tem formação médica, né? O psiquiatra tem formação médica. Então, primeiro, a gente faz uma faculdade de medicina e depois se especializa em psiquiatria. Então, por ser médico, o psiquiatra ele pode fazer todo o ato médico, ou seja, prescrever medicamento, fornecer atestados, afastar uma pessoa do trabalho, internar uma pessoa, por exemplo, né? Essas práticas do ato médico. Então, o psicólogo ele não pode fazer isso. O psicólogo ele trabalha com psicoterapia,
que é a terapia através da conversa e acesso do material inconsciente, né? O psiquiatra também pode fazer psicoterapia, porém ele também trabalha com prescrição de medicamentos. Entendi. E por ser um psiquiatra, pode ser que quando o bicho está pegando mais pesado, assim, tem que envolver algum tipo de medicamento para ajudar ele a ir para uma área do cérebro que talvez não consiga ir, ou estancar algum tipo de situação emocional, de repente, é sobre isso? Isso. A depressão, os transtornos psiquiátricos em geral, eles têm vários fatores que levam a pessoa a desenvolver, né? A gente chama, por exemplo, a depressão de uma doença biopsicossocial. Então tem a parte biológica da depressão, que é a questão neuroquímica, de neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, né? E é aí que o medicamento vai atuar, nessa parte bioquímica da depressão e dos transtornos mentais. Agora, não só isso, tem as partes também emocionais, a personalidade de cada pessoa, a sua tolerância a frustrações, a sua resiliência, e tem a parte social também da depressão, que é o contexto onde a pessoa está inserido, né? Então, fatores estressores, perdas, traumas, situações de estresse ao longo do tempo, tudo isso pode levar a pessoa a desenvolver a depressão. O medicamento ele vai atuar na parte química, parte da doença biopsicossocial, né? Nas outras partes, o que mais funciona mesmo é psicoterapia, é o acompanhamento psicológico. E você acredita que isso pode vir também, a depressão, agora entrando nesse viés, de situações hereditárias, por exemplo? Com certeza. Isso é comprovado, sim. A depressão ela tem um fundo genético, hereditário, muito importante. Não só a depressão, a gente fala depressão como uma maneira, né, de generalizar aí as doenças psiquiátricas, mas todas elas, né? A depressão, inclusive, ela tem um fundo genético muito importante. Então, é muito comum que quando a gente vai avaliar uma pessoa com depressão, a gente pesquisa a história familiar daquela pessoa. Então, geralmente tem um parente próximo com depressão também, né? Ou com algum outro tipo de transtorno psiquiátrico. E como você atua já há bastante tempo aí nesse mercado, com a advinda de redes sociais, internet, tu tem verificado que isso aumentou por causa disso? Consegue identificar que isso também ajuda? Como é que está isso? A gente tem visto um aumento do número de casos de ansiedade, casos de depressão também. Eu creio que sim, que a internet ela é muito boa, né, se bem utilizada, as redes sociais, porém elas também podem trazer um certo prejuízo, né, das pessoas se compararem com a vida maravilhosa que eles veem no Instagram, por exemplo, né? Que a gente sabe que às vezes não é bem assim, né? Todo mundo tem seus problemas também, né? Mas às vezes as pessoas acabam se comparando com o que elas veem no Instagram e isso acaba tendo um peso maior também, né? Uma coisa que eu tenho visto muito no consultório também, uma coisa bem recente, entrando também nessa parte aí da tecnologia, é o aumento de número de casos de pessoas com dependência de jogo. Bets, né, o jogo do tigrinho, pessoas que perdem muito dinheiro com isso hoje em dia e tem uma verdadeira dependência disso. Isso gera mais outras coisas, né? Ansiedade, porque tu apostou um negócio que tu não sabe se tu vai voltar, e daqui a pouco tu pegou dinheiro emprestado de alguém para entrar naquilo ali, tu pegou tuas reservas. Sim. E aí, cara, isso deve gerar muita coisa ruim dentro do ser humano. Um transtorno enorme, assim, para a família, né? De pessoas que realmente perderam muito, muito dinheiro com isso aí. E não conseguem parar. Então, vem buscar ajuda para isso. E são quadros às vezes, bem difíceis de tratar também. E isso pode levar o cara a querer tirar a própria vida, né? Também. Já deve chegar nessa fase, né, em algum momento. Tem. Ou próximo, né? É muito comum a comorbidade entre dependência, seja qual for, seja de jogo, seja de drogas, álcool, com depressão, com transtornos de ansiedade, a ponto realmente de, às vezes, a pessoa pensar em tirar a própria vida como uma maneira de se livrar desses problemas, né? E aí, não existe mágica e nenhuma fórmula padrão para tudo isso, né, doutor? Eu acredito que você tenha que fazer algumas sessões até identificar tudo isso. Não existe um padrão assim, são 6 sessões eu te curo, por exemplo, né? Não existe isso, né? Não existe um padrão, assim. O tratamento, geralmente, ele é desenhado para cada paciente, né?
Mas coisas em comum, assim, que a gente faz geralmente para todos os pacientes é indicar um medicamento quando necessário, né? Em casos mais graves, assim, em que a pessoa tem um prejuízo significativo de qualidade de vida ou social, às vezes precisa entrar com uma medicação. Psicoterapia é fundamental, o acompanhamento psicológico. Hoje eu não trabalho com psicoterapia, então eu tenho algumas psicólogas parceiras que eu encaminho, né? Aí a atividade física também acho fundamental. Atividade física ativa aí sei lá, serotonina, sei lá, algumas coisas no cérebro que... Tem algumas substâncias ali, tipo a endorfina, né? Endorfina, que é aquela substância que causa a sensação de prazer e de dever cumprido, né? Isso vem muito com atividade física. Tanto que a gente vê algumas histórias aí na internet, enfim, de conhecidos até, que passaram por momentos muito difíceis de vida e focaram em algum esporte, seja corrida de rua, seja luta ou algum outro, e foram muito bem nesse esporte porque a gana que eles tinham do que sofreram, aplicaram em energia para chegar onde eu gostaria, né? Isso tem bastante. Eu tenho... Essa semana até atendi uma paciente que ela já trata comigo há alguns anos e ela disse que a natação salvou a vida dela. Ela tem um transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, né? Que o transtorno de pânico às vezes dá muita sensação de falta de ar, a pessoa não consegue respirar direito, né? E a natação trabalha justamente isso, a respiração também, né? Ela falou que quando ela entrou na natação, que ela começou a desenvolver o nado, ela realmente melhorou muito. Olha só, que bacana. E aí também não é uma coisa que o doutor indica assim, vai fazer a natação, porque depende da pessoa, né? A pessoa... Talvez você ajude ela a identificar isso. Isso. Inclusive tem um estudo muito interessante, recente, que mostrou... A gente sempre soube que a atividade física é importante para, né, seja para a saúde mental, para a saúde física, enfim. Né? A gente sempre soube disso. Porém, teve um estudo recente que mostrou que a atividade física prazerosa, que é aquela que a pessoa faz por prazer, tem um impacto muito maior na saúde mental do que a atividade física que a pessoa faz porque tem que fazer, né? Então, nem todo mundo gosta de ir para academia, por exemplo. Então, essa pessoa talvez tenha que procurar alguma coisa que goste de fazer, seja uma caminhada, seja o vôlei, seja natação, bicicleta, enfim. Agora está tendo bastante paddle, esses outros esportes aí que talvez possa fazer com que pessoas pratiquem mais. Eu estava estudando um pouco o porquê dessa crescente do paddle e tal. É que você pode fazer com mais gente e geralmente em casal. Então, assim, tira o marido e a mulher de dentro de casa para praticarem um esporte junto. Porque, tipo, na academia, cada um vai para um canto, Sim. né? E futebol, eu jogo futebol, minha esposa não. Então, fica muito separados. E o paddle é uma possibilidade de eles fazerem juntos, né? E é um esporte muito acessível, né? Esse esporte de raquete, eu pratico também. Agora eu dei uma parada porque eu machuquei a lombar no ano passado, então eu tive que dar uma segurada, mas é um esporte muito acessível, tu evolui muito rápido. Tu começa não sabendo usar a parede direito, né? Porque é um esporte que tu joga muito com a parede. Certo. E só que depois de algumas semanas ali, tu já tá se achando mais em quadra, então é um esporte bem legal também para isso. E é uma atividade aeróbica muito, muito boa também, né? Sai renovado de lá. Que bacana. Eu ainda não faço, mas quero testar. Tem que fazer, vamos testar. Boa. E com esses advindos tecnológicos, doutor, assim, o que o senhor vê de futuro e que você tem usado no seu consultório? Né? Então, a tecnologia sempre está a serviço, né? A tecnologia está sempre a serviço. Então, atualmente eu estou fazendo uma especialização em psiquiatria intervencionista na USP. O que é psiquiatria intervencionista? É uma área da medicina em que a gente acaba utilizando outros procedimentos que não medicamento para tentar auxiliar o paciente, né? Cerca de 30% a 40% dos pacientes com depressão não respondem a medicamento. Ou tem uma dificuldade muito grande de resposta ao remédio ou à psicoterapia, né? Que são os tratamentos mais comuns, né? Então, para essas pessoas, existem hoje em dia outros procedimentos para tentar tirá-las de um quadro depressivo. Então, por exemplo, eu trouxe para Rio do Sul agora recentemente um aparelho chamado estimulação magnética transcraniana. Né? Esse é um aparelho com vários estudos científicos em cima dele e aprovação da Anvisa, aprovação do Conselho Federal de Medicina.
e liberado para tratamento desse tipo de paciente, né, que apresenta algum grau de resistência ou que não melhora com medicamentos. E isso como funciona? É uma consulta, ele senta lá, você passa uma máquina próxima a ele, como é que é? Isso, então a gente faz em sessões, tem alguns tipos de protocolo, dependendo das características do paciente, a gente indica um protocolo ou outro, mas o protocolo padrão para estimulação é uma sessão por dia, no mínimo umas 20 sessões. Então seria de segunda a sexta, com intervalos aos finais de semana, o que daria umas 4 semanas de tratamento, né? Então, o aparelho ele emite pulsos magnéticos, né? Não é eletricidade. E nem calor? Nem calor. Nada disso. Não. Ele vai emitir pulsos magnéticos. Esse aparelho a gente encosta em determinados pontos, né, na cabeça do paciente. Geralmente, né, o ponto do cérebro, que a gente chama de córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que é o responsável mais pela depressão. E aí então liga a máquina, essa máquina vai emitindo esses pulsos magnéticos, eles vão induzir uma corrente elétrica nos neurônios. O cérebro é elétrico, né? Ele funciona à base de eletricidade, e ele vai fazer com que reorganize a questão dos neurotransmissores nos neurônios, serotonina, dopamina, noradrenalina, e vai promover também uma melhor conexão sináptica entre os neurônios também. É o que se chama de neuroplasticidade. Vai melhorar essa conexão entre os neurônios. E a pessoa, ao longo das sessões, também vai melhorando do quadro depressivo. E quanto tempo cada sessão dessa aquela pessoa tem que ficar com a máquina? No protocolo padrão, esse de uma sessão por dia é de 25 a 30 minutos a sessão. Né? Coisa rápida. Coisa rápida. O paciente chega, não é necessário sedação nem anestesia, né? Senta numa poltrona reclinável, a gente faz a aplicação, 25 a 30 minutos, a pessoa sai, pode voltar para os seus afazeres, pode voltar para o trabalho, né? Não sai tonta. Não sai tonta, não tem nenhuma sedação envolvida. Né? Uau, muito interessante bem legal. Isso daí. Sem mexer interno no corpo, nada, sem induzir nada, né? Intravenoso, enfim. Caramba, isso é interessante. E isso, após essas sessões todas, é possível da pessoa retornar com o quadro que ela estava? Não é? Depende do caso? Depende muito do caso. A pessoa ela não deixa, ele não substitui os medicamentos, esse tratamento, a não ser que a pessoa ela não consiga usar. Também uma das indicações do aparelho são as pessoas que não podem usar medicamento, ou que não conseguem tolerar os efeitos colaterais da medicação, então faria só a estimulação, né? Mas, em geral, numa pessoa que já vem em tratamento para depressão, a gente não tira os medicamentos, ela segue usando, né? Faz as sessões, a pessoa, né, pode apresentar essa melhora. E aí a gente vê a necessidade de manter algumas sessões de manutenção mesmo, né? Tem pessoas que, depois dessa fase aguda do tratamento, elas precisam fazer sessões mais espaçadas, aí não todos os dias, mas algumas sessões de manutenção. Né? E tem muitas pessoas que nem precisam de manutenção, porque o medicamento mesmo vai manter a estabilidade da pessoa. E dá para usar medicamento e mais a máquina? Sim. Sim, entendi. A gente mantém os medicamentos que a pessoa está em uso, não substitui. Entendi. Bacana. E quando fala de ansiedade, a gente falou bastante de depressão, né? Sim. Na minha visão, ou pelo que eu entendo e li, depressão é que tu já viveu no passado, então tu sofre por aquilo. A ansiedade é que tu ainda não viveu. Né? Então... A pessoa ela fica com medo e fica imaginando muitas vezes que alguma coisa ruim vai acontecer, né? Esses são os principais sintomas da ansiedade. E como é que trata? Também, a mesma coisa. Porque tanto a depressão quanto a ansiedade, elas têm a mesma origem. Que é essa falta da serotonina, da noradrenalina. Então, a ansiedade também vem dali. Por isso que é muito comum pessoas com depressão apresentarem sintomas de ansiedade e vice-versa, pessoas com ansiedade apresentarem sintomas depressivos. O tratamento é o mesmo, né? Se usa medicamento também, psicoterapia e atividade física. E síndrome do pânico também? Porque eu tenho conhecidos também que já tiveram, e também é esse negócio, às vezes dá formigamento nos membros, né? Isso é o que assusta a pessoa quando ela não sabe o que está acontecendo, né? A síndrome do pânico, ela é um tipo de transtorno de ansiedade.
Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, transtorno de estresse pós-traumático, e existe o transtorno de pânico, que é um deles, né? A característica do transtorno de pânico é a pessoa ter ataques de pânico, que é o que se chama comumente de crise, né? Certo. Uma crise. Como é que é essa crise, geralmente? A pessoa, ela começa de uma maneira súbita a sentir sintomas físicos muito intensos, né? Pode ser taquicardia, pode ser falta de ar, tremor, formigamento, tontura, náusea, enfim, uma série de sintomas físicos, né? Geralmente do nada, não precisa ter um fator desencadeante. E a pessoa também tem ao mesmo tempo uma sensação de morte, um medo de perder o controle, ou um medo de morrer muito grande, né? Tanto é que é muito comum que a pessoa que comece a ter esse tipo de ataque de pânico, ela vá procurar a emergência, o pronto-socorro, a UPA, achando que está infartando, né? A sensação realmente de um infarto. Nossa, e aí trata com entrevista e medicamento, conversa e medicamento. Geralmente quando chega nesse ponto assim da pessoa ter muitos ataques de pânico, a gente precisa entrar com uma medicação. Entendi. Né? O medicamento ele vai controlar para que a pessoa não apresente mais esses... Isso vai um período e depois vai diminuindo a dose, como é que é? Geralmente Isso, é assim. Geralmente assim, num tratamento padrão, num primeiro tratamento, quando a pessoa vai buscar ajuda pela primeira vez, a gente entra com medicamento, aguarda o tempo necessário para a pessoa se recuperar, que leva em torno de 15 a 20 dias para o medicamento começar a fazer efeito, né? Aí se o medicamento faz efeito, a pessoa melhora, o ideal é que ela siga usando o medicamento por pelo menos um ano. Pelo menos um ano de uso. Mesmo que daqui a 30 dias, 60 dias ela esteja completamente recuperada, bem, não parar de usar a medicação por pelo menos um ano. Porque o medicamento ao longo desse um ano, ele vai estimulando o cérebro a responder melhor à serotonina, de novo. Né? E aí, só que esse trabalho do medicamento, ele leva em torno de um ano para fazer. Uau. Então, o ideal é que a pessoa mantenha essa medicação por pelo menos um ano. Isso num primeiro tratamento. Muito interessante. E acompanhamento com o médico também. E acompanhamento, a gente faz acompanhamentos, né, não necessariamente todos os meses, né? Se a pessoa está bem, a gente vai intervalando cada vez mais, né? E como eu falei também, em terapia, eu acho super interessante, eu sempre encaminho, eu sugiro que faça terapia. Aí terapia geralmente é uma vez por semana, né? Uma vez a cada 15 dias, dependendo. Talvez tenha muita gente que está nos ouvindo ou nos assistindo que já passou por isso e nem sabia que era. Às vezes ficou num quarto excluso, escondido, ou por um período num sofá, dizendo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Ou talvez foi para um chat GPT da vida perguntar, né? Ou para o Google, e aí também é perigoso, né, doutor? Talvez o interessante é buscar alguém... Buscar sempre... apto, né? O doutor Google geralmente vai dar, às vezes, uma doença pior do que né? Mas, claro, o ideal sempre é buscar o serviço médico. Se a pessoa começa a sentir essas crises de ansiedade, geralmente ela vai ao pronto-socorro, né? Porque é uma coisa muito aguda, assim, a pessoa tem um sofrimento muito intenso e agudo. Então, geralmente a pessoa acha que é um infarto. E aí chega no pronto-socorro, geralmente faz ali, né, o eletrocardiograma, faz a consulta ali inicial. E o médico do pronto-socorro vê que não é um infarto. Né? Geralmente ele dá um calmante, a pessoa sai da crise e aí encaminha para o psiquiatra. Entendi. Ele pode encaminhar de lá direto. Encaminha, né? Orienta que a pessoa procure. Pronto daí. Que bom, porque já fez um check-up. Sim, já rápido, faz um check-up. Né? De outras partes que já estão funcionando. Muito interessante. Alguma outra parte dessa do consultório que o doutor não fala, que a gente não passou aqui, que o doutor queria trazer para o nosso episódio? Senão eu gostaria já de entrar na tua vida pessoal de viagem, então, que eu sei que é bem legal. Vamos lá, então. Acho que do consultório já passamos por isso, a gente deu um vistaço legal. Um overview em várias áreas, nas principais pelo menos, né? Isso. Que é do dia a dia, nessa nova máquina tecnológica que veio para ajudar. Isso. E bacana, muito legal. Muito legal mesmo. Falando de viagem, então, doutor, eu sei que você viaja pra caramba e o que isso traz de bom pra você? Eu sei que viagem abre nossa mente, né? Abre.
E o que isso traz no dia a dia de bom para o profissional e para o lado pessoal também? E eu acho que a viagem, é claro que tem o gasto, né, da viagem, mas também eu vejo como um investimento, né? A gente sempre volta diferente de uma viagem. Vamos começar do começo. Quantos países já viajou e qual que é a meta? Eu gostaria de conhecer todos, mas eu acho que eu não vou ter tempo hábil o suficiente para isso. Mas eu conheço atualmente 37 ou 38 países, eu acredito. Quase chegando nos 40 países aí já. E o passaporte carimbadaço, já quantos passaportes? Já passou de 5 passaportes? Já passei, sim. Já, né? Até pela idade também, né? Que bacana. E começou quando? De onde veio essa ideia? O porquê, assim, uau, vamos começar a viajar. Como é que foi isso? Minha primeira viagem foi para a Argentina, em 2005. E foi uma coisa que ali que comecei a tomar gosto pela viagem, né? Eu costumo dizer também que a viagem é uma maneira de tu se livrar de preconceitos, né? Tu vai conhecer o país, não o que tu ouve do país, né? Mas tu vai lá em loco conhecer. Então, minha primeira viagem foi para a Argentina e a gente, como brasileiro, sempre tem aquele negócio com o argentino, né? Muito do futebol, né? Uhum. O que é uma bobagem, né? Mas ali, cara, eu fui para a Argentina e fui super bem tratado. Uma cidade maravilhosa, Buenos Aires, o povo maravilhoso, tudo. E ali eu comecei a enxergar que, não, realmente a gente tem que viajar e tem que conhecer por nós mesmos para... E isso traz uma outra visão, assim, de mundo, né? A gente abre a nossa cabeça também nas viagens. E eu já ouvi do Brasil, estando fora, o Brasil é só carnaval. É isso. Exato. Que tu escuta geralmente. Ou futebol. Futebol é carnaval. Não é isso, né? A gente tá aqui no dia a dia, a gente sabe. Então é bem isso mesmo. E qual foi a mais recente ou a mais inusitada? Algum perrengue que tu passou? Passado vários, Eu passei vários. Nessa última mesmo. Nessa última mesmo foi o recorde de perrengues. Eu estive na China recentemente. Tá. Fui pra China. E quanto tempo ficar lá? Fiquei na China mesmo, deu 10 dias. Já tinha ido outra vez? Eu fiz uma viagem em 2019, que foi um presente que eu dei para mim. Fiz uma viagem de volta ao mundo. Ah, entendi. Foram 60 dias e eu passei por 11 países. Uau. E eu coloquei como meta, tinha que ter pelo menos um país de cada continente. Nossa. Nessa viagem. Então fiz por 60 dias ali, um mochilão, só uma linha de bordo e coloquei o pé na estrada. Então eu acho que o país que eu mais gostei de conhecer foi o Japão. Uau. O Japão. Por quê? O Japão é um país incrível, assim, é uma mistura de tecnologia com tradição, né? Então, dependendo da cidade que tu vai, mesmo Tóquio, assim, né, tem essa mistura. Mas tu vai para Kyoto, por exemplo, é puro tradicionalismo e templos, né? Depois vai a Tóquio, aquela loucura assim em Tóquio, né? As luzes, neons e parte de tecnologia toda. E o povo é um povo muito hospitaleiro, muito gentil, muito simpático e cumpridor assim das normas, né? Tu não vê um lixo no chão, né? Um papel de bala. Apesar de não existir lixeira em Tóquio, é difícil tu encontrar uma lixeira na rua, assim, não tem lixo nenhum, né? Não tem um papel de bala, nada. E o foco dessa última ida para a China agora recentemente era outro do que essa passada que tu fez no mundo? Essa ali foi em 2019 e o foco da China foi... Nessa viagem de 2019 eu acabei passando por Xangai e Hong Kong, né? E agora não é bem China, né? Mas enfim. Você retornou agora em 2025. Retornei. Gostei muito dessa passagem pela China ali e acabei retornando agora em 2025. Aí fui de novo para Xangai, fui para Chongqing, que é uma cidade assim... Tá bombando na internet ali também. Tem várias coisas da cidade. Uma cidade... Tem um trem que passa pelo meio do prédio. Parece que tu tá num cenário cyberpunk, assim, parece que tá no Blade Runner. E fui para Beijing, que é a capital da China também. Né? Uau!
Uau. E lá viu muita coisa massa, tecnologia. Vi muita coisa legal, assim. Eles estão muito na nossa frente, né? Em termos de tecnologia. A gente, voltando para essa questão ali do preconceito, né? Às vezes a gente pensa que na China é tudo Xing Ling, não sei o quê, né? Tudo que vem da China é ruim. Não é assim, não. Assim, a gente vê, eles estão muito, muito avançados em tecnologia, seja de carro, de computador, celular. Eles têm uma tecnologia muito avançada. E todos esses países se comunica 90% em inglês? 90% em inglês. Assim, na China já é mais difícil. Xangai eles falam bastante inglês. Xangai é uma cidade muito ocidentalizada. Né? Então se fala bastante inglês lá. Agora, Chongqing, por exemplo, não falam nada de inglês. E aí? Muito difícil. Aí vai na mímica, no Google Tradutor ali, né? Deixa o Google aberto aqui na mão, você fala português, ele já mostra pro outro na língua, porque aquelas letras ninguém entende nada. Não, não dá para entender nada ali, né? Não tem como. E a pronúncia deles pior ainda, né? Não dá, não entendo uma vírgula de chinês, né? Mas com o Google Tradutor dá para se virar bastante. E agora falando do Google Tradutor, quando você viaja para esses países, não funciona o chip do Brasil lá, né? Como é que funciona? Existe um aplicativo que o senhor usa? Tem o VPN, né? Tu pode baixar um VPN, porque lá na China eles não funciona Google, não funciona nada dessa tecnologia ocidental, né? Certo. Facebook, é fechado. Fechado. Eles têm os aplicativos deles lá, né? E o WhatsApp? Eles têm, não, o WhatsApp também não funciona, não. Tá. Eles têm um WhatsApp dele que é o WeChat. Tá. E eles têm um Google Maps deles, né, que não é o nosso. Eles têm várias outras coisas. Até o TikTok deles é diferente do nosso aqui. Uau. Que é um aplicativo chinês, né, o TikTok. Mas é outro aplicativo lá. Então, aí o que dá para fazer é baixar um VPN, né, certo. esse aplicativo ali que dá vai uma conectar mascarada. Outro país? Te conecta com outro país. E ali sim tu consegue usar esses aplicativos todos. Mas né? para ativar a internet lá, o chip, como é que faz? Eu fui com um amigo, esse amigo meu comprou um chip no aeroporto. Tá. Ele instalou no aeroporto lá. E eu tenho o passaporte, eu tenho na minha operadora de celular, tem um plano. Um plano, isso, que é o passaporte mundo. Né? E com esse passaporte mundo ele já me conecta direto lá com as operadoras de lá, né? Ou de qualquer outro país que eu esteja, né? Que bacana. E aí, com esse me conectando com a operadora de lá, eu consigo usar, através do 5G deles lá, eu consigo usar os aplicativos daqui. Eu não preciso de um VPN. Né? A não ser se eu me conecto com a Wi-Fi lá. Aí com o Wi-Fi ele... Com o Wi-Fi local lá, bloqueia tudo. Que interessante, muito interessante. E, sei lá, um país menor que você já visitou, assim, pequeno demais, menor que Santa Catarina tem vários, né? Sim. Mas pequeno... O menor país que eu visitei, fora o Vaticano, né? O Vaticano acho que é o menor de todos. Mas um país pequeno que eu visitei foi Singapura. Uau, e tecnológico, né? Tecnológico, assim, cara. Maravilhoso, assim. Maravilhoso. Singapura é impressionante. E pensar que, sei lá, talvez 3 ou 4 décadas atrás, assim, era um país extremamente pobre, uma vila de pescadores, né? E hoje, assim, é um dos tigres asiáticos, né? E que língua que fala? Em Singapura, eles falam tem 4 línguas oficiais. Uau. O inglês é uma delas, né? Eles falam bastante inglês, chinês, o mandarim, né? Acho que o hindu, eles falam. Hindi, né? E tem uma outra língua lá que agora eu não me lembro qual que mas é uma língua deles lá. São 4 idiomas oficiais. Mas lá em Singapura se vira bem no inglês. Eles falam bastante inglês Tem lá. umas construções lindas, né? Eu vejo alguns vídeos na internet, assim, uns prédios, uns negócios. Cara, como que eles fizeram aquilo? Tem um hotel lá que é como é que é o... Marina Bay Sands, que são 3 torres, assim, eles têm uma piscina com borda infinita lá em cima, assim, com um troço espetacular. Nossa, cara, coisa linda. E qual o país mais a cultura, assim, que tu bateu em ti e falou, cara, não moraria aqui nunca? De ruim. De ruim, assim, De cultura ruim, assim, de tipo, sei lá, não sei, o que eu vejo de fora, tá? Sendo bem leigo de novo, não tô julgando. Índia, por exemplo. Sei lá, no caso das vacas, sei lá, de tudo aquilo que tu vê nas ruas, assim, a galera... A Índia é um caos, assim. A Índia é um caos, mas eu gostei. Eu gostei da China. Não sei se eu moraria lá. Não, China não, Índia. Desculpa, da Índia.
Eu gostei da Índia, assim. É caótica, mas é... E a alimentação? Que eu vejo também que a alimentação é meio complicada. Então, cara, não sei. É complicado. Todo mundo fala, assim, que tem que cuidar muito com o que tu come e a água que tu bebe lá, porque tem a tal da Delhi Belly. Já ouviu falar? Não. Delhi Belly é a barriga de Delhi, né? Traduzindo, que é uma intoxicação alimentar comum entre os turistas que visitam a Índia. Geralmente passam mal, tem dor abdominal, vomitam, enfim, tem alguma intoxicação alimentar lá. Eu não tive. Tive uma bactéria, sei lá o que é. Alguma coisa, né? da água deles, da comida, assim, que é complicado, né? Então eu me cuidei, já sabendo disso, eu me cuidei bastante, né? Ao comer comidas de rua, assim. Escovar os dentes, eu comprava uma garrafa de água mineral, escovava os dentes com água mineral, não com água da torneira, já para me precaver da não botar nada daquela água na boca. Né, coincidência ou não, passei incólume. Não... Quem estava contigo na viagem? Não, eu estava sozinho. Foi nessa viagem de volta ao mundo, eu fiz sozinho. Entendi. Mas eu gostei muito da Índia, assim, apesar de ser caótico mesmo, assim, é um país bem, bem interessante. A cultura deles, incrível, né? Comida também muito boa. Agora, um país, assim, eu acho que a maioria dos países que eu conheci, eu voltaria, eu gostaria de morar. Agora, um país, assim, que me decepcionou um pouco foi o Egito. Olha só. O Egito, achei um turismo difícil de fazer. Bem difícil. A questão de pirâmide, tudo aquela... Na verdade é porque a todo momento no Egito, e eu fui para algumas cidades, fui para Luxor, fui para o Cairo, né? Luxor e Cairo, só essas duas, acho que foi. Mas a todo momento, andando na rua, o pessoal vinha te abordar, sabe? Que é muito turismo, né? Muito turismo. Talvez 100% turismo. Eles vivem, né? E aí eles te vê pela cor de pele, teu jeito, cara. Aí vinha te abordar e querer aplicar um golpe, eu queria te vender alguma coisa. Não é violento, assim, não tem assalto à mão armada lá nem nada, mas a todo momento os caras vêm querer te passar uma conversa, passar um golpe, assim, e te tira um pouco da experiência, né? Eu me lembro que eu estava lá nas pirâmides, estava lá olhando as pirâmides, assim, encantado com aquilo tudo, assim, e a todo momento vinha um cara lá querendo me vender uma coisa, querendo me levar para conhecer a loja e não sei o quê, sabe? E te tira um pouco da experiência, assim, de estar naquele lugar. Cara, sabe onde é que eu vivi isso agora, viajando na minha cabeça esse ano? Em Gramado, cara. Eu levei meu filho para passar lá as férias de julho. Cara, fui abordado umas... Do pessoal querendo te dar cota de hotel e cota de terreno. Isso é... Nossa, muito chato. Cara, eu não tinha isso, nunca tinha passado por isso. Eu acho que uma coisa que vem de alguns anos pra cá, né? Isso não tinha, antigamente não tinha em Gramado. Porque daí tu vai lá, é só ficar meia hora lá comigo, eu te dou um ingresso do parque. Nossa. Então pensa isso, no Egito elevado à 10ª potência, assim. Nossa, mais ou menos isso. Senhora. E daí com pessoas do mundo inteiro, né? É bem diferente, né? Ali é meio bem regional ainda, né? Pelo menos quem te aborda, tô falando, né? Sim. O Egito deve ser loucurado. Mas assim, é um país muito interessante para quem gosta de história, né? Eu gosto muito de história, então fui no Vale dos Reis, onde tem as tumbas dos principais reis do Egito, né? Dos faraós, nas pirâmides, o templo de Luxor, o templo de Karnak. A história é pura e tu pisa na história. A múmia. Vi múmia lá no Museu Egípcio. Cara, e a história, assim, história pura onde quer que tu vá, assim, é impressionante. O Rio Nilo também tem muita história, né? Nossa. É legal, assim, é legal conhecer. Agora eu sugiro que vá com uma empresa de turismo que te que pegue no hotel e te leve para as atrações. Com as datas, né? Para tu ir visitar tais lugares e tudo mais. As rotas prontas, isso, né? Aí acho que é mais tranquilo. Do jeito que eu fiz, assim, no mochilão, andando de metrô no Cairo, assim, é meio complicado. Caramba, cara. Que doido. E Rússia, já foi? Fui na Rússia. Fui em 2018 na Copa. Mas era tempo de Copa, tava de boa. Tempo de Copa é mais tranquilo, né? Mas, frio? Cara, não tava frio não. Era verão deles lá, se eu não me engano. Que Rússia, como eu lembro, é algum filme que os russos estão com aquele negócio na cabeça e neve pra caramba. Não, a gente foi, na época da Copa tava quente. Assistiu jogos lá? Assisti. Brasil também? Assisti do Brasil, assisti 2. Assisti Brasil e Costa Rica. Deve ser massa demais. É legal. E Brasil e Sérvia. Assisti esses 2. Clima de Copa é incrível, cara. Eu tenho um grupo de amigos que a gente vai para todas as Copas. A partir de 2010 a gente foi em todas. Uau. Né?
E ano que vem? Pois é, então assim, nessa última Copa eles deram para trás do acordo e ninguém foi, só fui eu, aí convidei meu pai para ir. Entendi. E aí eu levei meu pai do Catar, né? E para essa Copa aí dos Estados Unidos, eles também não estão muito afim de ir, porque a seleção tá meio decepcionante também, né? Tá meio complicado, né? Infelizmente. Estados Unidos, dólar alto. E agora com os vistos tudo meio bloqueado. Também tem isso com aí, o nosso querido presidente Trump lá. A gente não sabe como é que vai ser, então... Então vai ser meio complicado, assim. Então, eu não sei se eu vou, mas me inscrevi no sorteio ali dos ingressos. Por via das dúvidas, já tô inscrito no sorteio. Boa. E país que tu gostaria de morar? Vários, certo? Vários. Eu gosto muito da Ásia, né? Então, assim, Japão, como eu te falei, Singapura, China, são países bem legais, eu acho. E Europa? Europa também, né? Itália, Paris é uma cidade que eu adoro. Inglaterra, Londres, gosto muito também. Então, acho que moraria em Portugal... Né? Lisboa, acho incrível. Até pela facilidade de comunicação, também, né? Acho que cultura facilidade. Também. Mas... Deve comer bastante frutos do mar, sim. Né? Lá, Portugal, sim. Enfim. Mas eu acho que a vida de imigrante é uma vida difícil, né? Deve ser uma vida que não é fácil, né? Longe de família, pais, enfim, né? Também tenho pais vivos e tudo mais. Exato. Família aqui é complexo. É complexo. E até lá, assim, né? Tu sofre um certo preconceito, eu acho, né? Por ser imigrante, ser de fora. Então eu acho que é uma vida sofrida, assim. Admiro quem tem essa coragem. Não sei, eu acho que eu não moraria fora, não. Talvez, né, se fosse mais jovem, assim, mas hoje em dia... Vai lá, visita e volta e seja feliz. Passear. Boa, muito bom, muito bom. E as próximas aí? Então, né? Tem uma lista aqui de 40. Que eu gostaria de fazer. Tem um país que eu quero muito conhecer, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, acho que deve ser um país bem bacana de conhecer também. E não tem medo de ficar preso lá? Os caras... É possível, não é? Eu acho difícil, né? Acho mais difícil hoje em dia, assim, né, para o turista. Eu acho que eles têm investido muito no turismo também, né? Eles vão receber a Copa também em 2034, se não me engano. Né? 34 vai ser lá a Copa. Então eles estão se preparando muito para o turismo. Eles estão fazendo um movimento que Dubai fez anos atrás, de investir muito no turismo. E, Fernando, dicas para quem quer fazer esse mochilão, dicas para quem quer começar a viajar, e claro, provavelmente investir menos do que gostaria, né? Sim. Quais são os hacks, assim, as dicas de, cara, não faça isso, não vá no Google direto e compre uma Max Milhas ou vá, não sei. Como é que é? Tem que ter muito cuidado esses pacotes aí muito baratos, né? Que a gente viu o problema que deu nesses últimos anos com Urbi, né? Hotel Urbano, essas coisas assim. Eu gosto de fazer tudo por conta, assim. Eu não contrato agência. Eu vou meses antes de uma viagem, eu vou já pesquisando preço de passagem, hotéis, né? Então acho que essa é a principal dica, assim, é se programar com bastante antecedência, né? Planejamento é importante. Planejamento é importante. Eu viajo muito com milhas, né? Eu acumulo muitas milhas, assim, e sou milheiro oficial. Então eu viajo bastante com milhas. Então aí sim, a demanda ainda mais tempo de programação, né? Para tu conseguir uma boa passagem com milhas, geralmente tem que emitir 1 ano antes. Nossa. Entendi. Então, se programar 1 ano antes, ver bem onde você quer ir. Exato. Começa perto, de repente. Né? Sim. Para quem está começando, eu acho que é legal, por exemplo, uma viagem para América do Sul. Né? Buenos Aires, Montevidéu, Peru, um país incrível. Colômbia também, um país incrível. Eu acho que, né, até pela facilidade do idioma, né, a gente entende o espanhol portunhol. E mete um portunhol ali, né? Para quem acho que está começando nas viagens internacionais, eu acho que é uma boa pedida aí. Peru tem a questão dos maias, é isso? Dos Incas. Dos Incas, que tem as pirâmides lá também. Tem, na verdade... Não são pirâmides, mas aquelas construções em formato de pirâmide. Isso, tem o Machu Picchu, né, que é um sítio arqueológico lá bem famoso em Cusco, né, que foi a capital do Império Inca. E na própria cidade de Lima também tem umas pirâmides também em Lima ali de um povo até pré-Inca.
história pura também, assim, quem curte e é maravilhoso. Já foi naquela ilha que tem aquelas caras lá, como é que é? Páscoa? Fui, Ilha de Páscoa. Fui. Cara, isso é doido, assim. Como que tem aquilo lá? O que tu sentiu lá? Cara, me conta um pouco disso. É uma energia, assim, incrível, né? Porque eu fui ano passado pra lá. Olha só. Foi ano passado. É uma viagem que eu sempre quis fazer, mas é uma viagem que era também um pouco difícil, porque é muito caro de fazer. Não tem muita opção, né? Deve ter um caminho para tu chegar lá. Tem 2 voos diários. 2 voos diários saindo de Santiago. Né? Porque a Ilha de Páscoa ela pertence ao Chile. Apesar de ser longe do Chile, né? Ela dá umas quase 6 horas de voo de Santiago. Nossa Senhora! Ela fica ali no meio do oceano, ali, do Oceano Pacífico, né? Mas foi uma viagem incrível, cara. E foi pra lá, dorme lá e volta no outro dia? Não, eu fiquei 5 dias lá, 4, 5 dias lá. Não, fiquei um tempo na ilha lá. E tem muita galera que mora lá? Deve ter uma população de quê? Uns 10 mil pessoas? Eu não sei te dizer quantos habitantes, mas tem um pessoal. Inclusive, assim, é uma ilha... Tem restaurante? Tem restaurante, tem hotel, tem pousada, né? Mas é tudo muito rústico lá. É bem rústico, né? E é uma viagem legal porque eles têm um senso de comunidade nessa ilha muito grande. Primeiro que eles não se sentem, apesar de serem chilenos, né? Pertencerem ao Chile, eles não se sentem chilenos. Eles falam espanhol. Falam espanhol, falam inglês, porque tem bastante turismo, né? E falam a língua deles lá também, que é uma língua polinésia, né? E eles se sentem polinésios, eles são polinésios, são os Rapa Nui, né? Então eles não se sentem chilenos. Então eles têm um senso de comunidade naquela ilha assim, muito grande, que até foi uma coisa que a princípio eu demorei um pouco para entender quando eu cheguei lá, assim, essa viagem, né? Uma coisa muito rústica, uma viagem diferente do que a gente está acostumado a ver, pontos turísticos, enfim, né? É como se tu se inserisse numa comunidade, né? E aí, daqui a pouco, a ilha é pequena, né? Acho que dá de uma ponta a outra, dá uns 20 minutos, assim, de carro, de bicicleta. E aí tu vai conhecendo as pessoas, assim, tu vai fazendo amizade, daqui a pouco sai, tu encontra a pessoa que tu viu ontem, anteontem, já cumprimenta, já vem conversar contigo, ver como é que tu tá. Uma coisa bem de comunidade rural, assim, sabe? Que legal. Bem legal. E tem também muita história, né? Os moais, que são aquelas esculturas lá deles, lá, que são características da Ilha de Páscoa, né? Incrível, assim, também, ver isso ali. Nossa. E não tem ideia de como colocar aquilo lá, né? Então, eles têm uma pedreira, né? Que eles esculpem... Na própria ilha? Na própria ilha. Eles esculpem os moais numa pedreira específica. E tem uma outra pedreira que eles fazem os chapéus, assim, que a maioria dos moais tem... O que eles achavam que eram chapéus, mas depois descobriram que era o penteado mesmo do Rapa Nui. Esse vem de uma outra pedreira. Então, a gente vai também um dos passeios na pedreira dos E o moais. Transporte... De bike, vai de bicicleta. Não, mas eu digo para eles transportar as pedras. Cara, ali, pois tem várias teorias, né? Tem várias teorias. Tipo, rolando por cima de madeira. De madeira, essa é uma das teorias. Tombando as pedras. Isso, mas porque realmente assim, é muito longe a pedreira onde eles esculpem de pontos da ilha onde existem moais, né? Então, como é que eles levaram? Às vezes são quilômetros, né? E aquela escultura pesa toneladas. Então, como é que esses caras fizeram isso, né? Uma das teorias mais aceitas é que eles vieram andando, caminhando, os moais. E daí se transformaram em pedra. Não, verdade, caminhando. Como é que eles faziam? Eles erguiam o moai ficava em pé, porque o moai não é só a cabeça, ele tem o corpo também, né? Ele tem o corpo, tem a perna, né? Muitas vezes a gente vê imagens só da cabeça. Só da cabeça. Né? É porque são imagens da pedreira, que com o tempo foram soterradas ali e só ficou a cabeça para fora. Mas eles têm um corpo também, os moais, né? Então o que eles faziam? Eles deixavam a estátua em pé, aí amarravam cordas, assim, aqui na cabeça, no tronco, e iam fazendo assim, sabe? E ele ia caminhando. Sim. Assim. Entendi. Sabe? E puxando de um lado para o outro. Certo. E como se fosse... Como a gente faz com uma geladeira hoje em dia, sabe? Sim. Pesado. Sim. Exato. Pende ela para um lado, pende ela para o outro, pende ela para o lado e vai indo.
Essa é a teoria mais aceita. Faz sentido. E até conversando com o pessoal da ilha lá, eles me contaram essa história e disseram que quando os espanhóis chegaram, os europeus chegaram na ilha ali, e perguntaram, né? Porque todo mundo tem essa curiosidade. Como é que vocês conseguiram transportar? Não, vai andando. Eles foram andando. E aí os espanhóis achavam que era coisa de crendice deles, assim, né? Como é que vai andando? Foi o que eu perguntei. Andando? O cara não tem vida? E depois foram ver que realmente vai caminhando mesmo. Muito interessante. Olha só, isso aí abre a mente da gente, né? Tira preconceito, tu aprende história do lugar. É legal. Uma viagem para mergulhar na história do lugar, assim, saber como é que aquelas pessoas vivem. Acho que isso é a parte mais legal. Tu sempre volta diferente, né? Sempre volta com a cabeça mais aberta. É isso aí. Outros hobbies que o Dr. Fernando faz, né? Porque viagem para mim é um hobby, né? É um hobby que traz aprendizado, mas gosta de outra coisa, leitura? Gosto muito de ler, gosto de cinema, sou cinéfilo, gosto do pádel, né? Que a gente estava falando ali do esporte, apesar de não estar jogando muito recentemente. E tenho banda também, gosto de música. Olha só, toca o quê? Eu sou vocalista, até mandar um abraço aí pro pessoal, tem 2 bandas aí, abraço pro pessoal que deve estar assistindo. Que legal. Mas assim, nada profissional, né, só pra curtir mesmo e uma válvula de escape, né, também. Ok, em nome da banda que você vai divulgar aí, fica à vontade dos arroba. Tem a banda Impact 94, que é uma banda que é um pessoal que a gente já se conhece aí há 30 anos e de vez em quando a gente se separa e depois a gente volta. Então a gente voltou. Inclusive o baterista da nossa banda é o Dr. Otávio Kaufmann, também acho que teve aqui no teu programa. Teve. Que legal. Também é o baterista da banda. Que legal, massa. E a outra banda é uma banda mais acústica, assim, a gente toca um rock mais alternativo, que são os Los Excêntricos. Boa. Também, pessoal. Como é que faz para encontrar o doutor nas redes sociais ou para ir no consultório? Tá, eu tenho o meu perfil pessoal, né? Que é @nandoguedes79. E tem o perfil da clínica, da nossa clínica, que é o Instituto de Psiquiatria e Psicoterapia. @ ipp.saudemental.sc. Ok. E depois eu boto aqui nos comentários os links e tudo mais. Legal. Doutor, alguma coisa que a gente deixou de conversar, que você gostaria de conversar? Alguma coisa a mais? A gente está chegando próximo a 1 hora, pelo que eu estou indo 50 minutos aqui, né, João? É isso aí, né? Olha, passou rápido, viu? Passa rápido mesmo, como tu falou, né? Dá uma piscada, vai. Né? Alguma coisa que a gente deixou de conversar? Não, acho que é isso, né? Eu te agradeço bastante, né, Alan, essa oportunidade de falar, não só pela a parte profissional, mas também, né, dos interesses, dos hobbies. Acho que foi uma conversa bem gostosa. Eu acho que o importante é a gente conhecer melhor o doutor e às vezes no hobby ajuda muita gente, né? Exato. Né? Isso que é legal. A gente nunca sabe o quanto que a gente impacta o outro, né? Então a gente acaba conversando e de uma conversa pode sair vários impactos aí. Eu sempre falo para o meu convidado trazer um ensinamento, ou um livro, ou um ditado, ou algo que ele acredita, no final, uma frase que ele queira deixar aí para quem está nos assistindo, e é isso. Muito bem. Difícil, né? Difícil. Deixa eu pensar. Algo que tu acredita, enfim. Eu acho que a gente falou muito de medicamento e de atividade física e essa parte mais do corpo, né? Mas eu acho que também muito importante é a questão espiritual, né? Então, a gente é um todo, assim, e a psiquiatria atual, a gente busca ver a pessoa também como esse todo, não só o remédio, não só a parte física, mas tudo que envolve, que abrange a vida do paciente, né? Então, eu acho que é isso. Para ter uma boa saúde mental, é preciso ter uma boa saúde física também, claro, mas uma boa saúde espiritual, um relacionamento bom, um trabalho bom que a pessoa gosta de fazer e também as suas válvulas de escape, né? Coisas que te tirem um pouco da rotina e que tu gosta de fazer também, como esporte, ou música, ou cinema, ou viagens, enfim. Acho que esse aí é o recado. Uou, muito obrigado. Obrigado mesmo. Serve para mim também, que é algo que eu tento fazer, Legal. Válvulas de escape, porque a gente tem uma vida corrida, né? Sim. Então, eu sempre tô, cara, vamos fazer o que agora? Então, sei lá, vou viajar, se eu consigo levar meu filho junto para fazer algum hobby junto com a viagem, mesmo que a viagem seja trabalho, vamos fazer. Se tem um tempo livre,
vamos tentar não pensar em trabalho, porque geralmente tu pega o teu tempo livre, pô, tinha um negócio lá que eu esqueci de fazer. Então, eu tento assim... Eu acho que isso é o segredo, assim, para evitar o estresse, né? Uma coisa que a gente não falou aqui, talvez, hoje em dia o estresse pega bastante, né? Síndrome de burnout, as pessoas já devem ter ouvido falar nisso, que é a estafa profissional, o estresse ligado ao trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem que saber separar um pouco o trabalho da vida pessoal, tem que ter essa separação, senão embola tudo e a pessoa acaba também se estressando. E a gente vê, assim, muito mais doenças mentais hoje, né? Do que antigamente... O cara trabalhava numa indústria, por exemplo, era muito braçal, então se machucava, se arranhava, se queimava, cortava um dedo, né? Atualmente é muito mais na cabeça porque ele trabalha no computador. Isso. Depressão atualmente é uma das principais causas de afastamento do trabalho, né? Tanto quanto doenças cardíacas ou doenças ortopédicas, né? Depressão, estresse, síndrome de burnout hoje também é uma das principais causas de afastamento do trabalho. A pessoa deixa de produzir e acaba às vezes ficando meses afastada. E uma coisa que eu lembrei que agora, telemedicina, já ouviu falar? Eu acho que isso é bacana, ajuda? Eu acho que sim, foi um advento ali da pandemia, né? E que a gente acabou incorporando também. Eu atendo bastante telemedicina, consultas online, mas geralmente o que eu observo é que a pessoa prefere mesmo o presencial. A pessoa se sente melhor com o presencial. E eu particularmente também gosto mais, né? Mas sempre tem aqueles casos em que a pessoa não pode vir, ou vem de longe e a gente atende online. Acho que é uma coisa que veio para ficar, assim. Acho que é super importante. Bacana, bacana. Se estendemos aí mais um pouquinho. Então, obrigado demais, doutor. Obrigado pelo teu tempo e que seja um episódio que vai ajudar muita gente aí. Obrigado, Alan. Obrigado, né, a equipe também, pessoal que assistiu e gostou. Então, uma boa noite para todo mundo. Valeu, muito obrigado. Gente, obrigado e nos vemos no próximo episódio. Valeu, até mais.